Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 10 de maio. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: "Essa palavra é dura. Quem pode escutá-la?" Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir, aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem." Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: "Por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai." A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, disse Jesus aos 12: "Não quereis também vós partir?" Simão Pedro respondeu-lhe: "Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus." Respondeu-lhes Jesus: "Não vos escolhi eu, os 12? No entanto, um de vós é um diabo." Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a mais um final de semana. E aí, como foi a sua semana? Espero que você tenha conseguido colocar em prática a mensagem do Evangelho que você ouviu ao longo desta semana. Amém? Nós estamos ouvindo ao longo da semana e no dia de hoje, Jesus falando para os judeus. Hoje, de modo especial, o diálogo de Jesus é com os apóstolos. No primeiro momento com os discípulos, mas depois com os apóstolos, inclusive com a profissão de fé de Pedro. Uma passagem um tanto quanto triste, né? Porque o evangelista São João diz que naquele meio, muitos que o acompanhavam, seguiam o Senhor, o abandonaram, viraram as costas e picaram a mula. E por que picaram a mula? Porque diziam que a palavra de Jesus é dura. Lendo esse evangelho, preparando, só me vem essa frase: "Essa palavra é dura", versículo 60, primeiro versículo. Essa palavra é dura. E porque achavam que as palavras de Jesus eram duras, eles viraram as costas e foram embora. Por que me vem à mente isso? Porque como é atual a palavra de Deus, né? É nos nossos dias. Hoje nós temos muitas pessoas que querem viver uma fé onde ouvirão aquilo que querem ouvir. Então buscam pessoas que digam aquilo que elas querem ouvir. São poucos que querem ouvir a verdade. E também no meio daqueles que pregam, já também não tem muitos pregando a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Não tem muitos pregando Jesus Cristo. Tem muitos falando para agradar ao seu público, né? E eu, por exemplo, eu como padre, aqui eu na missa, eu não tenho que falar para te agradar. Eu tenho que falar aquilo que está na palavra. Não é a minha verdade que é anunciada. A minha opinião não interessa para você. Eu não fui preparado para ser padre, ministro da igreja, para dar para você, diante da palavra de Deus, a minha opinião. Fui preparado para
apresentar a você e explicar para você a palavra de Deus. Então ela precisa ser apresentada para você como está na Sagrada Escritura. E a palavra que está na Sagrada Escritura, ela é dura de ser ouvida. Veja, quando esses discípulos viram as costas para Jesus e vão embora, dizendo que as palavras deles são duras, o Senhor vira para o grupo dos 12 e pergunta: vocês também não vão embora? Por causa da dureza das minhas palavras, como eles estão dizendo? Aí Pedro faz a sua profissão de fé: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí Jesus dá mais uma, aí falando de Judas Iscariotes: no meio de vocês tem um que é o diabo. Olha, isso é difícil de acolher, de ouvir, mas é a verdade. Então a verdade, ela precisa ser dita, e não é verdade? Lembra aí da Semana Santa, se você participou, quando celebrávamos a Semana Santa e Jesus estava sentado à mesa com os apóstolos, que ele diz: um de vós há de me trair. Naquele desenrolar todo ali, o Evangelho de São João, ele narra: Satanás entrou em Judas. Quando ele levanta-se da mesa e sai, Satanás entrou em Judas. Aqui o Senhor está dizendo: um de vós é o diabo. Então ele está dizendo, é verdade o que ele está dizendo. No primeiro momento assusta os apóstolos a forma como o Senhor fala, mas quando acontece, eles entendem, né, o que Jesus estava falando, e entendem inclusive que Jesus estava preparando eles. E se tivessem com a mente aberta, não teriam a dificuldade. Esses, por exemplo, que viraram as costas para o Senhor, quando tudo aconteceu, possivelmente muitos se arrependeram de terem virado as costas para o Senhor. Porque a palavra era dura, mas era necessária que assim fosse, para eles mudarem. Porque se nós ficarmos ouvindo ou buscando palavras que amaciam o nosso ego, nós não vamos mudar de vida. A conversão, ela não virá. Então, muitos de nós buscam um cristianismo cômodo, quando o Senhor está dizendo: olha, se você quiser me seguir, renuncia a você mesmo e me segue. O Senhor está dizendo: se você quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. O Senhor está dizendo: a porta que dá acesso ao céu, ela é estreita, e a porta do inferno, ela é larga. E tem muitos querendo viver um cristianismo de uma vida confortável, sem compromisso algum com o Evangelho, com a mensagem do Senhor, sem ser cristão. Porque aquele que é cristão, ele vive, ele é um outro Cristo na vida do seu irmão, todos os dias. Então, nós temos muitos do meio cristão que querem viver um cristianismo conforme a sua cabeça. Projetam, criam, fantasiam, imaginam uma vida cristã, o que é, e vivem isso. Mesmo o Evangelho ali sendo dito todos os dias, toda a missa que a pessoa participa, o Evangelho sendo anunciado e explicado, a pessoa vive como ela quer. Como ela concebeu o que é o cristianismo e vive dessa forma. Acorda, porque pode ser que chegue o seu momento e você não vá para o céu mesmo estando ali na igreja todo domingo. Pode ser que chegue o seu momento e você não vá para o céu mesmo com o seu texto na mão. E tem inclusive uma outra passagem evangélica que nos fala isso, né? Quando a porta for fechada, muitos gritarão: Senhor, Senhor. E o Senhor dirá: vão embora, eu não vos conheço. Mas nós estávamos lá, eu não vos conheço. Então, que palavra, que mensagem que você tem buscado? Aquela que amacia o teu ego, ou você tem buscado a verdade? Eu já vivi isso, né? Pessoas que se sentiram incomodadas pela minha forma de fazer homilia.
direto. Eu vou fazer o quê? Eu vou medir palavras, eu vou pegar o Evangelho e vou medir palavras para poder agradar você? A mensagem do Evangelho ela não é para te agradar, nem a mim, nem a você, nenhum de nós. Não é para ser agradável, é para ser para nós ficarmos incomodados. Então, a mensagem que eu anuncio, ela precisa, a mensagem de Deus, né, que eu pego e anuncio para você, ela precisa te impactar, precisa te dar um choque de realidade, para você acordar, perceber a vida errada que você está levando e mudar de vida e consertar e passar a buscar o Senhor da forma como você precisa buscar. Então não são palavras agradáveis. Eu não tenho que me preocupar em te agradar, eu tenho que me preocupar em agradar a Deus, em anunciar a palavra. E antes dela ser anunciada para você, eu preciso vivê-la, porque senão é hipocrisia, né? Então, sempre uma homilia, uma pregação, antes dela ser dita, anunciada, ela precisa ser vivida. Então, a mensagem primeiro ela é para mim. Então, não é só para você que é difícil, para mim também. E a minha responsabilidade é muito maior do que a sua, porque eu sou padre, sou pastor. Eu pastoreio, né? Eu estou à frente. Então, a minha responsabilidade é muito maior. Então, antes de falar para você, eu tenho que ouvir Deus me falando e olhar como está a minha vida, para então depois anunciar a palavra. É difícil para todos nós, mas é o caminho, a verdade, né? Jesus Cristo. Então, por mais dura, difícil que achemos que é ou que está sendo a palavra de Deus, viver a nossa fé, nos mantenhamos em Cristo. São as palavras de São Pedro. A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Onde você vai? Aqueles que viraram as costas para o Senhor, foram para onde? Foram para onde, se é o Senhor o caminho? Aqueles que nos dias de hoje viram as costas para o Senhor, porque as palavras do Evangelho são duras, vão para onde? Se é Ele o caminho, né? Então, não é virar as costas, é reconhecer que nós precisamos mudar de vida. E, mudando de vida, buscar esta comunhão com o Senhor. Isso Ele falou para nós ao longo de toda a semana, buscar esta comunhão com o Senhor, para um dia, então, alcançarmos a vida em Deus. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nos abrir o ouvido, abrir a mente, abrir o coração, abrir a nossa vida para acolher a verdade de Deus, não aquilo que nós queremos ouvir ou aquilo que nós queremos, mas para acolher aquilo que nós precisamos, da maneira como o Senhor tiver que fazer, apenas acolhermos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Ótimo final de semana para você. Deus abençoe a sua vida e de todos os seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.